Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de dança, desde que eu era bem pequena. Chegou para mim pela TV, porque antigamente eu só tinha acesso à dança por programas de TV. E isso me despertou, e coisa que me fazia dançar, até que numa apresentação escolar, eu fui chamada para fazer o papel da Alice no País das Maravilhas. Tinham vários personagens e eu tinha que passar no pátio todinho dançando. E aí gostaram de eu fazer e chamaram minha mãe na escola. Aí nem eu sabia por que chamaram. Aí minha mãe foi chamada na escola, a diretora falou para ela assim: olha, você tem que colocar sua filha no balé porque ela já é uma bailarina nata, então você tem que colocá-la no balé. Aí aquilo, minha mãe ficou sabendo e um pouco tempo depois ela me colocou no balé. Costumava fazer xixi na cama quando eu era pequena. Aí ela falava assim: só vou te colocar no balé se você não fizer mais xixi na cama. Nunca mais eu fiz xixi na cama. Aí eu comecei a fazer balé aos 8 anos e daí não parei mais. Eu comecei fazendo 2 vezes por semana. Aí, por uns 2 anos. Aí depois, com 2 anos de balé, no 3º ano eu já fui pra ponta. Aí, não, tinha 10. Porque eu sempre ficava com contagem, eu pequenininha já ficava contando 5, 6, 7, 8, e o que eu aprendia com a minha professora, eu ficava tentando reproduzir para prima minha, para colega minha, e até brigava porque eu queria que elas aprendessem do jeito que eu aprendi. Então aí na escola mesmo, com 2 anos de balé, eles já ficavam me chamando para ensaiar para as apresentações que iam ter na escola. Aí eu passei a participar muito de apresentação de dança. Toda vez que tinha uma coisa de dança, chama a Sabrina, porque ela vai participar. Com certeza ela vai querer, e eu sempre estava. Ficava seguindo muito minha professora. E aí, nessa de seguir, eu comecei a querer dar aula para as pessoas. Então, eu com 13 anos, a minha professora ia fazer uma viagem, ia tirar férias, e ela pediu para eu ficar no lugar dela. Então eu tinha só 13 anos e já estava dando aula no lugar dela para ela. Todo ano a gente apresentava, a gente tinha mais acesso porque ao teatro, porque a gente tinha direitos de ensaiar durante a semana, então às vezes marcava ensaio uma semana inteira para a gente apresentar no final de semana. E assim, tinha dificuldades assim, financeiras. Antigamente as coisas não eram como hoje. Então, por exemplo, quando eu dançava no teatro, meu pai pagava a roupa e chegava no final do ano, eu não tinha dinheiro para comprar uma fotografia. Então, por causa disso, eu não tenho muito registro, porque o dinheiro acabava mesmo por causa da apresentação. Era tudo caro, na época as coisas não eram assim como hoje. E até em questão de informação também. A dança estava sempre na frente para mim, então eu estudei em colégio salesiano, então as irmãs sempre me convidavam para participar e eu participava. Tinha um festival que era muito competitivo, que era o FECBIA, e eu participei dele. Eu ganhei 4 anos consecutivos, e ele trazia assim muita concorrência entre as pessoas, e assim a escola inteira participava, e isso ajudava muito assim para o crescimento da gente assim enquanto dança. Não entrei para a faculdade de cara, eu casei primeiro, tive a Clara, daí eu fui abrir a minha academia. Eu achei que eu ia conseguir viver sem a dança, mas eu não consegui. Um pouco tempo que eu fiquei sem a dança me fez muita falta. Aí eu comecei a dar aula para alguns amigos, grupo de amigos. Inicialmente eu comecei no salão da casa dos pais do Emanuel. Era um salão que estava construindo e eles tinham acabado de colocar o assoalho. Aí reunimos assim um grupo das meninas que dançavam, que trabalhavam comigo no comércio, que eu cheguei a trabalhar no comércio, e daí eu vi que a minha vida não era aquilo, era a dança e não trabalhar em outro lugar. Então eu deixei, porque aí eu teria mais tempo com minha filha, tal, e ia ser muito melhor para mim, porque eu ia estar trabalhando com o que eu queria mesmo, que era a dança. E mudei de lugar, de lá fui para o salão comunitário do Inocop,
E depois fui para um apartamento dos pais da Manuel, meu marido, e eu até derrubei 2 paredes para me poder dar aula lá e fiquei lá por alguns anos. Aí depois eu consegui o espaço da minha tia, Zenaide, que hoje já faleceu, que eu gostava muito, e lá ela me ajudou a pintar, a gente fez desenhos vazados de bailarina na parede e eu fiquei lá até a gente passar para a escola aqui. E nós passamos em 2011. E como foi? Nesse período a gente ficou um tempo, eu e meu marido, a gente passou um tempo assim juntando dinheiro para comprar nossa casa. E quando essa oportunidade apareceu, eu procurava uma casa assim que tinha um espaço físico em cima, alguma coisa assim para essa escola surgir. E isso aconteceu, tinha uma cobertura e daí nós levantamos as paredes e dentro de 1 ano e meio o espaço ficou pronto. Aí a gente conseguiu fazer assim com o chão, que é o melhor para dançar, que é um chão de madeira, e aos pouquinhos a gente foi ajeitando para ser um espaço de dança, porque sempre que a gente vai alugar um lugar e olhar, ou o chão, o espaço era bom, mas o chão não era. Ou o chão era bom, mas o espaço era pequeno, e a gente conseguiu reunir essas coisas que fossem satisfatórias para a dança. Assim. Eu fiz educação física aqui e sempre fiz cursos com professores de fora, já fiz metodologia, balé cubano, Vaganova, Royal. Estou sempre renovando porque eu acho que a dança ela é infinita, então assim, sempre vai ter coisas para aprender, você não pode parar, se você parar, você fica você para no tempo, conhecimento, sempre vai ter conhecimento e para você não ficar para trás, você está sempre em constante transformação e para isso acontecer, você tem que estar buscando sempre. Ensinando a dança, com certeza a gente aprende mais, né? E assim, me realiza, porque assim, a dança para mim é como se fosse assim, um alimento, sabe? Eu me alimento de dança. E quando eu estou ensinando, é como se eu tivesse trazendo um alimento para aquela pessoa, sabe? Quando você sai de uma aula assim, bem dada, uma aula bem feita, como se você tivesse lavado a alma, assim, eu sinto isso, assim. Eu me vejo, assim, sem dançar. Para mim, eu tenho que dançar sempre, estou, assim, de repouso e custando a me segurar, porque dançar para mim é como viver, assim. Eu tenho até uma senha no computador que chama Dançar é Viver. Ai, que eu gosto muito, mas é mesmo, para mim a dança é como respirar. Então eu trazendo isso, eu acabo despertando isso em outras pessoas e aí eu tô me realizando, sabe? É amor, é porque é um lugar que a gente fez com carinho e que a gente ama de verdade. Então quando as pessoas vêm, a gente não quer aquelas assim, dançar, tchau. Quem quiser ficar por aqui pode, eles têm liberdade, trazem ideias, assim, eu não estou aqui para ensinar, eu sou professora, você é aluna, a gente não tem essa distância. Para a gente é tudo uma coisa só, porque quem ensina aprende também. Então eu acho que eles se sentem assim livres aqui, livres para expressar, para falar o que eles sentem, para dançar como eles querem. Por isso que a gente busca várias danças, para cada um buscar sua identidade na dança. Eu tive uma grande sorte de ter assim um marido que me apoia. Porque, tipo, por exemplo, eu fiquei grávida, a gente casou e aí a gente de uma família tradicional, eu tinha muito medo de que acontecesse assim, nossa, agora que casou, agora acabou, não pode dançar mais. E foi totalmente o contrário, porque ele me deu tanto apoio que hoje ele trabalha comigo, a gente tem esse espaço, assim, eu vi que eu tinha muita liberdade, eu podia fazer muita coisa, assim. A gente viaja para buscar, e mesmo se eu vou sozinha, se ele vai sozinho,
jeitinho e não tem aquele ciúme, um permite o outro, sabe? E isso foi muito bom, porque a gente acabou crescendo mais junto. E muita gente, ai, ciúme, ai, não pode fazer isso, ai, tem obrigação daquilo. E se um apoia o outro, as possibilidades são muito maiores. Não tem limite, não. Nossa, mãe. A gente tem 2 salas, se a gente pudesse, faria mais, claro, né? Se a gente pudesse, faria um teatro, trazer gente para dar curso aqui, levar gente para fazer curso fora, viagem, a gente leva os alunos para poder viajar, para dançar em outros lugares. E o plano é aumentar cada vez mais. E está abrangendo também, porque a gente vê muita gente querendo trabalhar com dança e não fechar isso e fazer assim, não, eu sou professora, só eu, não. Deixa todo mundo trabalhar, tem espaço para todo mundo, sabe? Acolher essas pessoas que querem ser profissionais da dança futuramente. A dança faz a pessoa mais feliz. Então eu acho assim, se você quer ser feliz, venha conhecer a dança. Você vai se, você vai se descobrir, você vai ver que você pode muito através da dança. Muitas pessoas se surpreendem, porque às vezes vêm aqui e falam, ai, mas que eu sou dura, não sei o que, e na verdade a pessoa não é, às vezes é uma coisa da cabeça dela. É feliz fazendo isso? Muito. Nossa, muito.